Começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E você vai conhecer, se não conhece ainda, o Rogério Enachev do Louco por Viagens. O Rogério é um cara excepcional, um verdadeiro empreendedor que vai dar aqui lições para você da arte de empreender. Vamos ver o Rogério? Então, vamos com a gente! Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Estamos aqui com Rogério Enachev do Louco por Viagens. É um grande youtuber aí, com milhares de inscritos. Olha, é fantástico. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele até chegar no Louco por Viagens aí. Queria que você contasse pra gente desde o início, lá garoto ainda, quando o bichinho do empreendedor deu uma picada em você, que você nem sabia, né? Mas de repente você acordou. Conta aí pra gente, como é que começou isso? Bem, eu sou filho de uma família mais humilde, né? Eu não nasci em berço esplêndido. Então, meus avós paternos são imigrantes europeus. Meu avô paterno vem da Romênia e minha avó da Polônia, países que eu me orgulho muito. Casaram aqui no Brasil, mas a gente sempre achou que eles eram russos, porque no passaporte deles eram passaportes russos. Meus avós maternos, meu avô é mineiro, mineirinho, sangue bom, e minha avó, negro com índio, nascida em Alagoas. Então, gente, eu venho dessa família muito bem estruturada emocionalmente, mas sem condições financeiras nenhuma. Aí nasci eu, no dia 11 de julho de 1965, se não me falha a memória, com 1,750 kg, e eu brinco bastante com isso, que eu falo que meu pai achou que não era um filho, né, que era um bicho que tinha nascido e que ele esperou se manifestar, que depois de uma semana ele registrou. Mas isso é só brincadeira. Nasci eu vivendo nessa família, a gente morava no bairro chamado Cambuci, e é engraçado, porque você me fazendo essa pergunta, me veio à memória alguns momentos que eu não sei se falei ainda em outras entrevistas, mas você falou sobre empreendedorismo, e depois que a gente cresce, a gente vai analisando a nossa vida lá atrás, né? Então eu me lembro uma vez que eu passei na feira, na frente da minha casa, morava na Rua Stefano, tinha uma feira toda terça-feira. E aí um senhor, um japonês, já meio de idade, assim, e começou a falar e vender. Ele vendia alho e pimenta. Ele ficava assim, pimenta, alho. Alho, pimenta, pimenta, alho, alho. Ele só ficava assim, repetindo esse mantra. E aí eu passei e fiquei com muita pena dele. E falei assim, mãe, eu tenho que ajudar esse senhor, eu tenho que ajudar ele. Ele tem que saber vender esse negócio dele. Tá muito sério, ele tem que falar sobre isso, ele tem que ir atrás dessas coisas. E aí eu já comecei a montar um plano, fui conversar com ele. E aí a gente não tem isso na cabeça quando é pequeno, né? Mas isso fica registrado. E aí depois eu lembro que eu organizei meu time de futebol. Eu fiz um clube dentro de casa, tinha carteirinha, tinha tudo. Então eu acho que isso começou a mexer bastante comigo, até que na minha adolescência, mais ou menos, eu fui um acampamento chamado Palavra da Vida, que eu frequentei muitos anos como acampante e equipante. E quando eu comecei a me tornar equipante, eu fiz um curso de liderança. E aí nesse curso de liderança eu voltei para casa e falei assim, meu pai, como é que foi a temporada? Eu falei, pai, foi legal, mas fiz um curso lá, me mandaram fazer um curso de liderança. Eu nem sei para que eu fiz isso. Aí meu pai começou a rir. Eu falei, que você tá rindo? Ele falou, filho, você é um líder natural. E a gente não tem ideia, né, Flávio? Engraçado isso, né? Quando a gente é criança, adolescente. Eu sempre falo o seguinte, quando as pessoas me veem hoje na TV, ou veem hoje no YouTube, falam, nossa, como você se comunica, não nasceu isso hoje, isso nasceu lá do que a gente está falando, né? Isso começou... Você desenvolveu, né? Você desenvolveu... Isso começou a ser construído lá atrás. A primeira iniciativa talvez tenha sido esse curso, né? De mostrar para você, até ele acordar, né? Fazer com que seu pai dissesse para você, né? Eu acho que a gente tem algo dentro da gente que já nasce com a gente, mas a gente ainda não sabe disso, né? Então eu acho que isso foi me descobrindo, eu fui me desenvolvendo, como você falou, foi um desenvolvimento. E eu me lembro que uma vez, acho que eu não falei isso em entrevista nenhuma ainda, eu estava no próprio acampamento e me convidaram, veio um grupo de paraguaios pro Brasil, esse grupo de paraguaios estava no acampamento, e um dia eles queriam fazer compras do Mapping, famoso, não sei se o Mapping é da sua época, né? Mapping, claro que é. Correndo Mapping, né? Quem sabe da época tem o slogan, até hoje a gente não esquece, e era ali no centro da cidade de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. E aí, ninguém queria levar o pessoal para passear, eu falei, não, eu levo. E eu não falava nada de espanhol, nada. E cara, foi muito legal.
muito legal, porque assim, eu saí com eles, vim até São Paulo, fiz tudo, e ali uma sementinha foi plantada que eu também não tinha a mínima ideia o que ia acontecer, mas ficou esse registro gravado na minha memória, né? Interessante isso, hein, rapaz? São os primórdios do trabalho com turismo, hein? E você vai vendo as sementes sendo colocadas, e aí eu não tinha nem ideia do que era turismo. Meus amigos, quando eu fiz 12 anos de idade, nós mudamos do Cambuci para Perdizes, que é um bairro em São Paulo já de classe média alta, bem diferente do que eu estava acostumado. Mas nós não mudamos porque nós evoluímos financeiramente. Nós mudamos porque minha mãe conseguiu um negócio bem legal no apartamento e era do lado do trabalho dela. Meu avô e minha avó tinham uma cantina dentro da Faculdade Teológica Batista, onde futuramente eu vim estudar. Olha que loucura, vai se encaixando as coisas, né? E foram ali as minhas primeiras experiências, inclusive, de trabalho, né? Eu fui chapeiro, eu fiz caixa, eu limpava balcão, eu atendia. Isso é uma escola, gente. Trabalhar em balcão de bar é muito legal, porque você interage com todo mundo, você conversa, né? E a gente tinha aquele famoso, a gente ficava brincando, gente, hoje a coxinha tem promoção, mulher não paga, mas também não leva, né? Aquelas coisas que era tudo chavão, né? Clichê. Então era muito gostoso isso. Isso foi, acho que, me formando. E quando eu entrei nesse bairro, nós fomos frequentar uma igreja que chamava Igreja Batista do Morumbi, que também era uma igreja muito elitizada, muito elitizada. Então você imagina, um cara que não tinha recursos vivendo num bairro melhor, ganhei bolsa de estudo no Colégio Batista Brasileiro, que era um colégio melhor, e também frequentava uma igreja que só tinha carrão e gente rica. E não era meu universo, mas eu consegui me adaptar bem. Aí eu ficava vendo meus amigos viajando. Onde você passou férias? Passei em tal lugar, tal lugar, tal... E eu, o que é isso? Né? Disney? Onde é que é essas coisas? A gente não tinha informação, internet, essas coisas como tem hoje, né? E aí eu comecei a descobrir o mundo e falei, gente, existe coisa fora do Brasil, né? Por mais que você estude, você não tem essa ideia. E aí falei, eu nunca vou viajar. E a gente não sabe o que Deus prepara para a vida da gente, né? Por isso que eu sempre digo, esteja preparado. Sempre faça o teu melhor para você, porque uma hora, alguma coisa vai acontecer e você tem que estar pronto, né? E eu acho que isso, Flávio, para mim foi muito legal, porque eu nunca disse não para as oportunidades que iam aparecendo na minha vida. Então fiz lá, né? Fui estudar no Colégio Batista, trabalhava de chapeiro, entregava marmita, vendia seguro, cara, fazia de tudo, vendia meia, cara. Eu comprava meia de 25 de março, quando eu trabalhava no caixa, lá no caixa da faculdade, aí as pessoas viam e falavam, você já tem essa meia aqui? Você não quer comprar? Cara, eu atendia e vendia meia, cara. Não, se virava nos 30, né? E assim, e meu pai nunca teve dinheiro pra me ajudar nas coisas. Eu tinha que sair com os amigos, queria fazer as coisas, queria comprar meu agasalho e tudo. E aí, beleza, fui crescendo, fiz a faculdade, prestei teologia. Como é que eu vou pagar a teologia, cara? Como é que eu vou pagar tudo que eu preciso? Não tem como. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estudei no Colégio Batista, e no Colégio Batista a gente tinha o que chamava de assembleia. Assembleia nada mais é do que 20 minutos no começo da aula, onde reuniam várias classes. Aí a gente tocava umas músicas, que o colégio era um colégio cristão batista, então eu tocava alguns cânticos, que a gente chama, né? Algumas músicas cristãs, e depois vinha o capelão e dava uma palavrinha rápida e dispensava todo mundo. E nessa música era só um piano tocando. Aí eu fui no diretor e falei assim, eu tinha uns amigos músicos na faculdade que eu conhecia, e eu tocava bateria na época, e aí eu falei assim, professor Vangles, queridíssimo professor Vangles, que era o diretor do Colégio Batista, eu falei assim, olha, eu tenho uma proposta para fazer pro senhor. Eu e mais 3 amigos não temos como pagar a faculdade. E a gente toparia vir aqui todo dia tocar de manhãzinho, isso era de madrugada, cara, de madrugada pra mim. Isso começar às 7h20, então eu tinha que acordar às 6 da manhã pra chegar lá às 7 horas, montar tudo e 7h20 começar. E aí eu falava pra ele, se o senhor pagar a nossa faculdade, a gente vai ficar tocando aqui direto. E a gente começou a tocar, ficou muito legal. E ali a gente passou esse tempo e eu já arrumei um emprego também num estúdio, chamava Tia Noemi e seus amiguinhos, era um estúdio de gravação, onde eu gravava programas de rádio e tudo mais, era muito legal. Então eu acabava 7h40, mais ou menos, de gravar, já descia do Homem de Melo até a Turiaçu, ali pegava o famoso busão até o centro da cidade e fui trabalhar na Galeria do Rock, na 24 de maio, que ainda não era já a Galeria do Rock, mas não tinha a fama que tem hoje, né? E aí eu trabalhei, acho que era 3º andar ali, e todo dia eu ia pra isso. Então, assim, eu fui fazendo a faculdade tendo vários tipos de trabalho. Então, por exemplo, uma hora, acho que segundo, terceiro, acabou a música lá, não tinha que tocar, pô, eu tenho que pagar, agora perdi a grana. Aí vai, gente, eu sei que eu fui lutando e consegui pagar toda a minha faculdade, consegui fazer tudo, consegui descobrir novas competências dentro de mim, que até então eu não sabia, né? Você imagina ir lá arrumar isso é empreendedorismo, né? Vai arrumar pros caras, arruma pra você, arruma pros seus amigos. Porque isso é um lance também de ser empreendedor, gente. O bom empreendedor, ele não pensa só nele mesmo. O bom empreendedor, ele tem que pensar no todo. Porque um cara sozinho, ele não anda longe. Tem uma música que chama People Alone em inglês. Ela fala assim, que as pessoas sozinhas, elas podem ir até mais rápido, mas não vão muito longe. Então, quando você empreende, você tem que pensar no seu universo. Por isso que eu tenho aquela história que eu falo, você não trabalha para mim e nem eu sou seu chefe. Você tem o privilégio de trabalhar na minha empresa e a minha empresa tem o privilégio de ter você aqui. E nós dois vamos fazer essa troca e nós dois vamos dar o melhor que tem. Eu tenho hoje, é um caso que está acontecendo
acontecendo no Louco por Viagens. Nós temos o nosso braço direito, que é a Amandinha. Cara, a Amanda entendeu esse processo. E a Amanda está sendo preparada para futuramente ter ações, participação no Louco por Viagens. Nós estamos lançando um projeto agora que eu falei, eu quero que parte desse projeto, que saia dele, vá na sua conta direto, tá bom? Eu quero que você entre comigo nesse projeto. Aí eu falei assim, ainda brinquei com ela, ó, nós vamos trabalhar de segunda a sexta, no que a gente trabalha normal, e você vai pegar esse projeto no final de semana, que a gente está super sobrecarregado, e sobre esse projeto, eu vou te ensinar a ser essa empreendedora. Ela podia falar, pô, no meu final de semana, não sei o que lá, você não vai me pagar, é um risco que a gente vai correr, se não der certo, ela tá indo. E eu tenho certeza que ela vai ganhar isso que ela tá querendo. E olha, Rogério, não é você que tá dando para ela. Sim. Ela é que conquistou isso. Exatamente. E você só tá entregando isso para ela porque ela demonstrou capacidade para isso, então ela conquistou. Exatamente. Isso eu acho que é legal. Essa troca existe, você vai encontrar empresas que vão te dar chance e você precisa abraçar essa chance. Eu aprendi um negócio, cara, com a Disney, que é muito louco. A gente fez um curso na Disney com a Home Tour, levei 27 empresários para Disney. E aí a Disney fala assim, você tem que convencer o seu cliente que você é bom. Então eu vou trocar agora o cliente pro seu patrão. Então quando você vai fazer sua entrevista, você vai fazer uma entrevista e vai provar, vai convencer o seu patrão que você é bom. E aí depois você tem a segunda etapa, que é provar. Então primeiro você convence e depois você prova. Então não adianta só você convencer, porque o que vai acontecer no depois é o que vai mostrar essa prova de que você realmente era aquilo que você me convenceu. Então eu acho que assim, quem trilha esse caminho, gente, com certeza, num país louco como a gente tem, porque ser empreendedor no Brasil é ter uma estátua sua, né? Um altar para você, quando sua família chega em casa e fala assim, ó, grande empreendedor, porque isso aqui não é fácil, com os tributos que a gente tem. Estávamos conversando agora há pouco, né? Como você falou de importação, da virada de taxas, de alíquotas. Vocês percebem, eu trabalho com turismo com grupos ao redor do mundo. Meu pacote custava 20 mil reais, agora está com 27 e eu não mudei um centavo em dólar. Como é que eu vou conseguir trazer gente agora com 14 mil reais um casal a mais? Ele ia pagar 40, agora vai pagar 54. Então, o Brasil não é um país fácil de você trabalhar. Você tem que se reinventar, ligar, renegociar, tentar ver se baixa o preço, baixa a sua margem e torcer para que o dólar baixe também. Então, mais ou menos isso, né? É verdade, é verdade. Rogério, a sua primeira experiência, né, de uma viagem internacional foi muito jovem ainda, né? Ou seja, quando você viu aquela coisa do tamanho do mundo, né? Quer dizer, você já via quando os amigos comentavam e você ficava ali babando e tal, olhando, o pessoal indo embora para o aeroporto, viajando, voltando, contando, mas você não tinha vivenciado isso ainda. E surgiu uma oportunidade para você, aquele negócio da oportunidade, olha aí, ó. Exatamente. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você pegou essa oportunidade? Conta pra gente. Foi um negócio que, literalmente, assim, é uma história muito legal. Eu sempre falo o seguinte, eu não crer em muitas coisas que eu vejo na Bíblia. Como cristão, como batista, eu leio a Bíblia e tem muitas coisas que eu olho ali e falo, meu, isso aqui não faz sentido, isso aqui... Mas a palavra de Deus, eu sei que é a palavra de Deus, mas não faz sentido. Agora, não acreditar nisso tudo não quer dizer que eu não acredito em Deus e que não perceba a Deus o quanto Ele trabalha na vida da gente. E eu acho que isso foi uma coisa divina, cara, que aconteceu. Porque vamos raciocinar aqui. Mané de tudo, tocava a bateria de manhã pra pagar a faculdade, ia no estúdio da Tia Noemi pra gravar. Então, cara, não era um cara ganhava super bem. E até tem um lance que quando eu comprei meus primeiros casacos, cara, eu comprei 2 casacos no primeiro salário. Super bonitinho, casaco de frio, tinha um azul e um bege, cara. Aí peguei esse azul, fui pra escola, me achando galã, né, cara? Me achando galã. E aí descendo lá, pô, e paguei, e fiz em 3 vezes, cara. 3 vezes, 3 parcelas. A gente tava na hora do intervalo na faculdade, não veio um cara com uma arma e leva meu casaco, cara. Eu falei, gente, meu primeiro salário já fiquei sem o casaco, meu. É muito doido isso, né? Mas ainda ficou bege. Ainda ficou com bege, né? Mas o azul que eu gostava foi embora. Mas tudo bem. Aí, então eu tava uma vez na Tia Noemi, trabalhando lá, e na Tia Noemi nós éramos em 4 pessoas. Era a própria Tia Noemi, né, que ela apresentava os programas para crianças, é uma pessoa bem legal. A Yara, que era secretária, e o Beltrão, pastor Benedito Beltrão, que eram relações públicas dela. E o Beltrão, cara, ele também era palhaço de circo. Ele foi o famoso palhaço Boquinha, o cara era uma figuraça, né? E ele fazia festa de aniversário no final de semana. E aí ele viu que eu me desenrolava bem e me chamou pra ser o crooner dele. Então, cara, a gente fez várias festinhas também de aniversário e eu ganhando uma grana por fora. Então você vai vendo, você vai juntando aqui e ali, isso tudo vai te construindo. Essa eu não tinha lido em lugar nenhum, não tinha visto em lugar nenhum. Essa é nova. Boa. Então isso vai se construindo, vai te construindo aquilo que você é, você só vai perceber isso depois. E tomava tapa na cabeça dele, porque palhaço gosta de bagunçar, né? E a criançada se divertia.
E aí eu entro num palco, eu começo a me comunicar, eu começo a ter que olhar para as pessoas. Então isso vai me desenvolvendo. Um belo dia, chega o Beltrão e a tia Noemi no escritório dizendo: você recebeu o convite de Amsterdã 86? Eu recebi. Puxa, que legal, não sei o que ela falou. Mas o que é esse negócio de Amsterdã 86? Então, Billy Graham, que foi um excelente pregador americano, um cara muito reconhecido, foi pastor de vários presidentes americanos, ele fez uma conferência para 10 mil pessoas do mundo inteiro em Amsterdã. A ideia dele era juntar todo mundo, ver como é que é assim, tipo um concílio que existia no passado, talvez, aqueles concílios para decidir algumas coisas, mas lá o caráter não era tão de decisão, era mais de aprendizado, de trocar experiências, né? Como é que cristãos na África tratavam o cristianismo, como é que brasileiros, como é que europeus e assim por diante. E aí eles ganharam e podiam indicar uma pessoa. O Beltrão me indicou. Só que, gente, imagina, mané de tudo, não tinha grana pra nada, tinha 20 anos de idade, era o cara mais jovem que tinha sido indicado, e beleza. E eu fiz, mas eu não esperava que eu ia ser chamado, porque muitos amigos meus... A indicação não significava confirmação. Não significava nada. Só indicou. Só que aí, gente, tinha um monte de gente pra ser escolhido, né, selecionado. E aí beleza, eu não tava muito mais acreditando nisso, alguns outros amigos já estavam recebendo, eu não tava, outros que eram muito melhores que eu não receberam. Ok, então um belo domingo, além de tudo, né, tudo que eu fazia, domingo, eu na Igreja Batista do Morumbi, a gente chamava isso de dirigente de louvor. O que é isso? Era um cara que ia lá na frente, então a liturgia do meu culto, como toda igreja tem uma liturgia, né, católica tem todo o seu esqueminha litúrgico, a liturgia era muito simples da minha, eram mais ou menos meia hora de música que você tocava, alguns avisos e depois o pastor ia lá fazer o estudo bíblico para as pessoas. O que acontece? Um domingo, nós estávamos na igreja, era numa escola, né, a gente alugava uma parte da escola pro domingo, e aí eu tinha 4 cultos naquele domingo, não era um culto só, eram 4, 9, 11, 17 e 19. Aí eu fiz o louvor, fui dirigente de louvor desses 4 cultos. E a pessoa que vinha pregar era um gringo. E esse cara era o responsável no Brasil, que veio pro Brasil cuidar do Amsterdã 86. E eu não sabia. Aí ele só foi apresentar como pastor fulano e tal, dos Estados Unidos, parará, beleza. No 4º culto, ele vira pro Paulinho Moreira, que era um dos pastores da igreja, e fala assim: Paulinho, quem que é esse jovem aí? Pô, ele tá 4 cultos aqui segurando a onda, cara. É legal, ele, né? A gente vê as pessoas respondendo, ele dá o comando, as pessoas cantam. Foi legal isso. Aí o Paulinho já mandou, falou: olha, ele é seminarista e, inclusive, ele se inscreveu para Amsterdã 86. Eu não soube disso, eu só soube disso depois. Porque eu já tava desencanado de tudo, né? Aí ele dá o nome dele, apontou meu nome. E aí, uma semana depois, cara, chega o convite para mim, que eu fui selecionado para Amsterdã 86. Flávio, a gente não gastava nada, eles davam tudo. E eu falo que o senso de humor de Deus é tão bacana que Deus me deu literalmente um presente. O dia do embarque foi dia 11 de julho de 1986. O dia que eu completava 21 anos de idade, cara. Dia do meu aniversário. Então, assim, é impressionante esse senso de humor de Deus, né? Que máximo, cara. Que presente, hein? Presentaço, cara. E aí, a partir dali, eu tenho que ter mala, eu tenho que ter roupa, e eu não tinha nada disso. É mala emprestada, calça emprestada, blazer emprestado, gravata de crochê emprestada e tudo emprestado, cara. Foi um negócio interessantíssimo e foi uma experiência única pra mim. Primeiro contato que eu tive com outro planeta, né? Que é um outro planeta quando você sai daqui, né? E você vê ainda mais Holanda, que é um país super organizado, super educado, o pessoal, né? Não tinha o que falar. Qual era a tua idade? 21? Eu fui o cara mais novo, eu era o mais novo de todos. E aí eu conheci Paris nessa viagem, foi bem interessante ali. Então, mais ou menos foi como começou essa minha vida internacional, né? Essa vida de eu estar viajando. Você já me deu a dica para a próxima pergunta. Como é que começou com o turismo? Cara, o turismo começou de uma maneira interessante, assim. Não era... Meu amor não estava no turismo ainda. Eu comecei no turismo porque uma oportunidade me apareceu e eu fui atrás dela. Então, eu estava na faculdade, isso eu tinha viajado em 86, ok? Fui em julho de 86. Tô descendo a escada da faculdade, encontro um amigo meu chamado Fábio Prandini. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo jóia? Não sei o que lá, parará. Ele falou: cara, você conhece o Saito? E eu conheci o Saito porque, primeiro, ele era da minha igreja e ele era um dos maiores empresários de turismo naquela época, tinha Concorde Turismo, e ele me deu muitas dicas quando eu fui fazer o Amsterdã 86. Concorde Turismo. Concorde Turismo, Concorde. Foi uma das maiores operadoras que existiam no Brasil. Era tipo Soletur, os caras eram muito grandes, muito grandes. Hoje tem a CVC, que é maior. Era uma CVC da época. CVC da época, exatamente. A CVC é Decolar, só que a Decolar é online e naquela época não existia nem pensar em online, cara. Ali era folheto, livros, tudo que você quisesse ver. Eu falei: lógico que eu conheço. Ele falou: então, se eu arrumar 10 pessoas para ir para Israel, ele vai me dar uma passagem de graça.
gás. Aí você imagina, seminarista duro, pô, o cara que seminarista, o sonho é o quê? Se você é católico, o seu sonho é ir pra Roma ver o Papa, né? Ou se você faz cinema, você quer ir pra Hollywood, enfim, eu queria ir pra Israel, sabe, pra Israel. E aí no dia seguinte, cara, 9 da manhã eu tava na sala desse cara, na secretária dele, ele não me atendia, me demorou até as 4 da tarde, eu não almocei, fiquei lá esperando direto. Aí quando ele me recebeu, eu falei, certo, é o seguinte, que você veio aqui, acho que ele tinha pensado que eu ia pedir grana pra ele lá, por isso que ele não tava me atendendo. Lá vem esse cara pedir dinheiro. E aí eu falei do projeto, ele falou, lógico, você pode fazer, você tem contato, sabe? Eu falei, beleza, eu vou atrás. E aí eu saí atrás de um monte de gente, descobri um fato importante na minha história, de que meus amigos eram tão pobres quanto eu, então eles não tinham grana pra viajar. Mas aí eu fui arrumar os outros mercados, então não fiquei só no meu mercado, no meu nicho ali, eu fui correr na igreja que eu frequentava, que era a Igreja Batista do Morumbi, o pessoal ali tinha dinheiro. Então vamos procurar o nicho certo pra atender. E aí eu arrumei 6 pessoas, cara. 6 pessoas eu organizei ali, e aí virei pro site e falei, cara, eu não consegui 10, eu quero muito ir, e eu só tenho 6 pessoas. Ele falou assim, Rogério, você então faz o seguinte, você quer muito ir? Eu falei, quero, cara, você sabe como é o meu sonho. Então se você trabalhar 2 meses pra mim de graça, eu topo a parada com você. Eu tinha acabado de sair da Tia Noemi, então eu tava só estudando, então tinha esse tempo, podia falar, vai ter vale transporte, vai ter vale refeição, vai ter seguro não sei o quê, que são coisas importantes, não tenho dúvida nenhuma, né? Não tô dizendo mal disso, eu como empresário faço isso com muita alegria pros meus colaboradores, mas não era o meu foco, isso que eu quero dizer pra você, não era o principal pra mim. Você percebeu a oportunidade. A oportunidade. Levava mais. Depois do vale transporte, qualquer coisa ótima, era lucro, mas a oportunidade estava ali. Além da oportunidade, você vai vendo uma história sendo construída, né? Que depois você vai entendendo. Aí beleza, o grupo foi, um grupinho gostoso pra caramba, até depois eu estendi a minha viagem na Espanha, eu fui com um dos pastores, estava ali junto, a gente foi visitar algumas igrejas na Espanha, eu ia tocar violão nas igrejas, fazendo esse negócio de louvor, enfim, era muito legal. E aí, cara, você percebe que um pé rapado, que não tinha dinheiro pra pegar ônibus, num espaço de 6 meses, de 7 meses, porque eu viajei em julho e depois 3 de fevereiro de 87, tinha visitado 4 países, cara, em 2 viagens. Então, assim, eu falei, caramba, meu, tá muito bom isso aqui, né? Tá muito legal essa vida. E eu sempre fucei muito, cara, eu gostava de aeronave, eu sabia como é que era, eu lia tudo que tinha na minha frente. Então, isso é uma outra coisa pra deixar dica pra você, gente. Seja pesquisador das coisas, tenha amor pra ir atrás das coisas. E aí, cara, eu fiz essas 2 viagens e pra você ter uma ideia do amor que eu peguei pelo negócio, eu gostei tanto, que em 88, um ano depois, eu embarco de novo pra Israel, num grupo de 150 pessoas, dos quais eu arrumei 45 pessoas, cara. Vendedor, grande vendedor. Vendedor. Então, mas isso tudo vai sendo formado, vai sendo mexido em você, e você vai percebendo isso no decorrer da sua história e tudo mais. E aí, cara, foi aí o meu grande start no turismo, porque em 88 eu fiz lá, em 88 ainda passei na Concorde trabalhando, organizando algumas coisas, e uma amiga minha em 89, que trabalhava na Concorde, foi pra Gastur. A Gastur, que é uma das empresas, ainda até hoje está no mercado, 65 anos de vida eles têm. Já foi muito grande. Não, eles são grandes, assim, e eles têm muita tradição e sempre trabalhavam com um nível mais alto, né, do que tu trabalhava na Concorde. A Concorde, naquela época, a gente podia entender como uma CVC. A Gastur já estava num nível mais alto, né, outro tipo de pegada. E essa amiga minha chegou na Gastur e falou assim, ó, tem um guia assim assado, ele é muito bom, ele já conhece Israel, e eles estavam organizando um grupo para Israel. Aí me chamaram, e eu fui pra Gastur. Aí cheguei na Gastur, a mesma coisa, montei, organizei, e aí eu levei meu primeiro grupo para Israel, era uma parceria da Queensberry com a Gastur. E foi uma experiência, Flávio, porque assim, eu fui ganhando meu salário, não era um salário absurdo, porque eles estavam com um projeto meio embrionário, e tem outras coisas que aconteceram interessantes, contar sobre Disney depois, e aí eu fiz esse projeto. E nesse projeto, eu conheço uma família que mudou a minha vida, cara. Em 89 aconteceram 2 coisas bem legais, uma em março e outra em outubro. Em março eu conheço os Ulianas, cara, que é uma família tradicional de Tietê, no interior de São Paulo. Acho que muita gente já ouviu falar daquela marca Indus Parquet, que é os pisos, né, de madeira, é a maior empresa da América Latina de pisos e parquetes. Repete a marca, por favor. Indus Parquet, tá com T mudo no final. Da família? Uliana. E aí eu começo levo esse grupo, dá muito certo. Olha só, cara, eu 86 fiz minha primeira viagem, 87 fui para Israel, 88 já fiz Israel e Egito, que foi muito legal, não conhecia o Egito, mais um país. E aí em 89 eu já tava em março indo para Israel, em julho indo para Disney, 2 temporadas de Disney que eu fiz. Depois de outubro voltei para Disney, onde eu conheci uma outra família, que é a família Matner, que ali eles foram meu segundo pai e minha segunda mãe, né? Também me ajudaram muito, sempre me deram muito apoio nas coisas. E quando eu falo ajudar, não é nego dando grana pra mim não, cara, ele apoiando, assim, estando junto, fazendo, e não, vai assim, esse conselho que eu te daria, faz isso, faz aquilo. Acho que aí é um outro lance da nossa juventude, cara, pra quem é jovem. Existe um texto na Bíblia que é muito sábio, ele fala assim, é um provérbio, se não me engano é capítulo 17, versículo 17, mas depois vocês procuram no Google aí. Diz o seguinte, que na multidão dos conselheiros há sabedoria.
sabedoria. Palavras de Salomão, cara, o homem mais sábio que teve no mundo. Então, assim, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Quando a gente é jovem, a gente acha que a sabedoria tá aqui dentro tem tudo da gente. Mas não é bem assim, gente. Quem caminhou mais, tanto que até hoje, no alto dos meus 55 anos, eu peço conselhos pros caras. Até hoje. Por quê? Porque a vida é uma sucessão de aprendizado. Eu acho que a energia da juventude, ela é excelente. E você não pode perder essa energia que você tem. Porque a gente hoje tem menos gás, né, Flavião? Hoje a gente já cansa mais. Quando a gente é jovem, é outro pique. Então, junta esse seu pique e tenha aliados do lado, pessoas que você sabe que gostam de você, que não vão falar simplesmente por falar, mas que possam tocar na sua ferida porque te amam, porque gostam de você. E tem esses caras como seus técnicos, como seus coaches, que a gente diria hoje, né? Tem que saber ouvir, ter humildade para chegar e dizer, deixa eu tá me apontando isso aqui, deixa eu olhar. Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, Rogério louco por viagem. É o último episódio, não perca, hein? O Rogério vai contar muito mais sobre essa sua trajetória empreendedora, principalmente a sua grande sacada e a sua grande cagada. Mas fecha com uma dica sensacional. Aliás, são 3 dicas para você que quer começar a empreender. Você vai ver? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Harold Dinnen. E quem mandou foi Sidney Rodrigues Malta, de São Paulo, capital. No mundo dos negócios, todos são pagos em 2 moedas: dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois. Harold Dinnen. Valeu, grande Sidney. E você aí, manda sua frase também. Olha, o endereço tá aqui embaixo. Ou então aproveita, tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva, é só um clique aqui embaixo. Nos dê uma força aí no YouTube. E foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.